Tá. Paz do Senhor a todos, bom dia. Gostaria que todos ficassem de pé, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 100, no verso 2, diz assim: rendem culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Que essa manhã você possa oferecer não só a adoração que sai dos seus lábios, não só a adoração que sai das suas mãos levantadas, mas principalmente a adoração que sai do seu coração, a adoração que sai do âmago e do seu espírito. A palavra de Deus diz que o Senhor procura, o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Que nós possamos, essa manhã, nos entregar e chegar a esse nível de adoração. Amém? Senhor Deus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Toda a nossa vida, mas esse momento, nós não queremos apenas dizer que o Senhor é bem-vindo ao Espírito Santo, mas nós queremos declarar que o Senhor é desejado neste lugar. O Senhor não é só bem-vindo, como uma pessoa que chega de surpresa, mas o Senhor é esperado, o Senhor é aclamado neste lugar. Que Tu possa se fazer presente e tomar a primazia neste culto. Que cada mão levantada, que cada lágrima, que cada canção entoada, que seja para Ti. E que o Senhor possa receber dos altos céus, que possa chegar como um cheiro suave às Tuas narinas, ó Senhor. Em nome de Jesus, que Tu possa, ó Deus, receber a adoração do Teu povo, que o Senhor possa receber a adoração da Tua igreja e falar também aos nossos corações. Venha abençoar todos que aqui chegaram, os que estão em casa, que o Senhor derrame uma bênção toda especial e que todos possam sentir a Tua graça e a Tua presença. Desde já Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, bom dia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Mardônio leu um texto, mas Deus tem colocado esse versículo no meu coração e eu quero ler para você. Está em Hebreus 4,16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a palavra diz que nós devemos chegar ao trono do Senhor com ousadia, com confiança, porque nós estamos na casa do Pai. Nós não devemos ter medo de nos achegarmos, nós não devemos ter medo de estarmos à vontade na presença do Senhor. E hoje, como vocês podem ver, nós estamos num novo formato aqui. Nós vamos estar à vontade aqui na casa do Pai. E eu quero te dizer que você tem liberdade para estar de pé, para estar ajoelhado, para levantar suas mãos, para estar à vontade, porque você está na casa do seu Pai. E chegue com confiança, com ousadia na presença dEle. Fale: Pai, eu estou aqui, eu vim aqui hoje, nessa manhã, para Te ver, para tocar o Teu coração. Eu vim para Te adorar. Assim como diz na Tua palavra, eu quero chegar com confiança na Tua casa. Então, eu quero te dizer para você ficar à vontade nessa manhã. E enquanto nós estávamos ensaiando, Deus nos moveu para estarmos aqui desse formato. E foi tão lindo, foi um ensaio tão diferente, sabe? Porque o Senhor invadiu com a Sua presença e nos orientou que nós deveríamos passar isso para a igreja. Uma vez eu li num livro da líder do ministério da Hillsong, um dos maiores ministérios internacionais, e ela falando que o altar, as plataformas devem ser o reflexo do nosso lugar secreto com Deus. E eu acredito, como eu falei para os meninos, nós todos vivemos isso no nosso secreto, na nossa casa com Deus. Então hoje nós estamos aqui refletindo aquilo que a gente já viveu no nosso secreto, para que a gente possa repassar em público. Nós não queremos fingir algo, nós queremos só refletir aquilo que já vivemos. Amém? Então que você possa refletir durante os cultos aquilo que você vive, à vontade na presença do Senhor. Chore na presença dEle, levante suas mãos da forma como você quiser. Adore ao Senhor, derrame uma adoração, um cântico ao Senhor. Amém?
agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pela tua bondade nessa manhã. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres na tua presença, Senhor. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres, Senhor. Declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Senhor, por essa liberdade de poder cantar pra Ti, de poder Te adorar, Senhor, porque hoje livre sou. Aleluia. Viemos aqui, Senhor, pra Te ver, pra Te adorar, Deus. Tu és a luz que veio ao mundo, Pai. Queremos Te engrandecer, levantar altos louvores a Ti, Jesus.
sacrifício perfeito. Excelência. Obrigado, Jesus. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Você foi salvo por essa graça, aleluia. Segue agora, posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui serve agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Ele sublime graça, Erga sua voz, igreja, nessa manhã. que salva o pecador. Fui cego e agora Eu enxergo a tua salvação, Jesus. e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Ele entregou. Aleluia. Leva-nos nessa manhã, Senhor, a águas mais profundas, águas que saram, Senhor, águas que lavam as nossas almas, Senhor. Leva-nos a águas mais profundas, Senhor, que nos trazem confiança na Tua presença. Oh, Senhor, Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Jesus, vem nos guiar, Senhor, até a tua presença, Deus. Vem nos guiar, Senhor. Estende as tuas mãos a nós, Senhor, nessa manhã. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, mais e mais. Eu queria que você ficasse de pé, quem pode, né, claro, para nós lermos um texto da palavra, e depois você vai ficar sentado ouvindo. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Enquanto você acha, eu quero só dar um aviso. No dia 12/12 de 2020, nós temos nosso culto, nossa celebração de casais. 12/12 de 2020. Procure o seu líder de PG, os casais,
Já tem uma lista aí passando para nós formalizarmos, né? Estarmos aqui celebrando no dia 12/12/2020. A maioria achou? Você que está em casa também, pegue sua Bíblia, vamos ler um texto. Diz assim a palavra: portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Vamos dizer essa parte juntos assim, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama. Amém. E açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar, te adorar, te servir, e agradecemos pela tua santa palavra, pela liberdade que temos de entoar louvores a ti. Sabemos, temos a confiança de entrar no teu trono com ousadia, sabendo que tu é um Pai que nos acolhe, que nos assiste, que está atentamente olhando para o nosso dia a dia. Então, Senhor, nos abençoa, derrama mais da tua graça, como tu derramou no meio dos louvores, derrama na ministração da tua palavra. Nos enche, Senhor, nos enche em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe você que está em casa, que o Senhor encha seu lar de paz, de alegria, no nome de Jesus. Amém, igreja? Sente-se aí, por favor, com a Bíblia aberta. Irmãos, vou lendo o texto, para a gente conversar um pouco sobre esse texto. Portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos de todo o peso
e de todo o pecado. Nós, na nossa caminhada cristã, e eu tenho falado muito sobre isso, que nós não devemos fazer nossa caminhada cristã como uma corrida de 100 metros. Nós devemos fazer como uma maratona. E numa maratona, nós não precisamos ir tão rápido. Nós precisamos ser constantes. Ser de firmes e constantes e sempre abundantes no amor de Deus. Às vezes nós começamos muito veloz, mas cansamos e desanimamos, e aí depois fracassamos e não chegamos ao nosso objetivo. Então, o que o Senhor nos está nos dizendo através da sua palavra é que nós temos uma nuvem muito grande de testemunhas, para nós nos inspirarmos. Nós temos uma nuvem muito grande de pessoas que conseguiram chegar e terminar essa caminhada, e nós devemos ter como referência as pessoas que caminharam com perseverança e chegaram ao objetivo aonde Deus levou. Deus colocou o caminho e as pessoas perseveraram durante o tempo da vida, tiveram problemas, tiveram dificuldades, mas tudo isso estava previsto, porque na sua palavra o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos vencer o mundo, amém? Nós devemos nos desembaraçar, e essa palavra desembaraçar é como se você tivesse rodeado, cercado com cordas, e quando a gente pega aqueles novilhos, né? Acontece muito lá em casa, com aqueles cordões, né? Que normalmente se estende, né? Aí, quando você pega, aí ele está todo embaraçado, aí a gente tenta tirar, e aí quando você acha que está saindo, aí tem outra ponta que está presa, aí você vai tentar de novo. Você só consegue sair dali se você tiver um pouco de paciência. Se você se atribular com aquele embaraço ali, você bota os pés pelas mãos e tenta fazer as coisas rápidas demais, mas não consegue. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Nós puxamos um pouco para cá, puxamos um pouco para lá, e a gente começa a ver a saída. E a referência que nós devemos ter é que nós devemos olhar para as testemunhas, as pessoas que estão realmente passando por esse caminho em perseverança, caminhando, está realmente cumprindo seu chamado. Então a gente deve focar aquelas testemunhas que o Senhor está falando, lá em Hebreus 11 também, que ele fala da natureza da fé, e ele vai falar que dos exemplos de Moisés, dos exemplos de José, de Abraão, todos esses exemplos, esses homens passaram por dificuldades, mas nós devemos olhar para a vida deles, porque eles perseveraram e continuaram. Amém, igreja? Aí ele diz assim, que devemos nos desembaraçarmos do peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. O peso do pecado, ele é como se fosse, eu estou caminhando, eu estou fazendo a minha corrida, aí é como se fosse uma bola de ferro no meu pé, e eu tento correr, e eu não saio do canto, porque o pecado, ele traz peso, ele traz culpa, e você e eu não conseguimos correr bem, mas a Bíblia nos diz, pela graça de Deus, a graça que foi dada pelo Senhor Jesus, ela tirou todo o peso do pecado. Então nós devemos correr, ter ousadia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, amém? Nós devemos correr, mas a culpa, pastor, há muito tempo atrás eu tenho uma culpa que carrego. Deixa essa culpa para trás, o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou, tirou toda essa culpa. Mas semana passada eu também pequei. Se arrependa
que o peso desse pecado também vai embora. Nós devemos estar todo dia nos limpando. Nós fomos limpos, mas nós devemos recorrer todo dia ao sangue de Jesus. Senhor, tira novamente, me limpa novamente disso, porque nós confiamos no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele purificou meus pecados do passado, ele purificou os pecados que eu faço agora, e ele purificou até os pecados que eu ainda vou fazer. Amém? O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele nos traz leveza, para que a gente possa correr, com perseverança, naquele trote, né? Correndo, aí você persevera, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, e quando nós queremos desanimar, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? A carreira, irmão, ela tem que ter uma linha de chegada. Nós devemos olhar para alguma coisa, nós devemos correr olhando. Diga assim: Alex, vamos correr juntos? Vamos. Pastor, nós vamos correr até onde? Nós vamos correr, mas para onde? Não, normalmente a gente diz, nós vamos até tal lugar, aí a gente se prepara, a gente já sabe que está no caminho, a gente tem uma noção da distância, a gente começa a se organizar para aquilo. Não, nós vamos fazer uma corrida dia tal, o que é que a gente faz? Se prepara antes, e a gente tem que se preparar e se preparando. Nós estamos aqui no culto hoje, o quê? Nos preparando, nos estudos, nas orações, nas reuniões que nós estamos orando junto na sua casa, nós estamos cada dia se fortalecendo. Ontem nós estávamos tendo uma conversa na casa do Elano, e nós falamos sobre isso, sobre, às vezes, a pessoa que faz musculação, ela pega um peso de 50 quilos, 100 quilos, aí 50 quilos, e ela acha aquilo tão pesado, mas quando ela começa a fazer aquilo, daqui a 6 meses ela pega os mesmos 50 quilos, e os 50 quilos parecem 30 quilos, mas o que foi que houve? O peso mudou? Não mudou. O que foi que aconteceu? Ela ficou fortalecida. Então aquele obstáculo, ele se torna menor, é como se o peso daquilo tivesse menor, mas não mudou, a massa é a mesma, é porque nós estamos mais fortes, nós suportamos mais, nós agora temos mais força, o ímpeto de fazer aquilo, irmão, vamos começar isso, não aguento, agora você faz assim, porque você está fortalecido, você agora está dentro de uma disciplina, de uma rotina, de hábitos, de movimentos em que lhe impulsionam para frente, amém? Dentro de uma vida diária de relacionamento com Deus, que quando você pega os mesmos 50, você diz assim, rapaz, isso aqui é uma pena, está até brincando, porque Deus lhe fortaleceu, mas se prepare, já vem o quilo 100, vem lá um pezinho, que você vai, aí você diz, é impossível, aí o Senhor tenha calma, vou lhe fortalecer de novo, aí começa a lhe fortalecer, aí você bota 60, bota 70, quando de repente você está levantando os 100, para a glória de Deus. Estou falando por metáfora, mas vocês estão entendendo, amém? Amém? Então, Deus nos dá a capacidade para suportar o peso que é jogado. Sem essa graça de Deus, nós não teríamos. Nós olhamos a pessoas aqui, e eu vou citar nomes, o diácono Expedito, cuida da mãe, cuidou do pai, viaja para o interior, criou toda uma estrutura, aquilo seria extremamente pesado se não fosse a graça de Deus, a graça de Deus que está sobre ele, pessoas que são arrimo da família,
nós temos aqui também pessoas que suportam coisas que outros vendo e dizem, mas isso é muito pesado, isso aqui. O que é que Deus fez? Deus fortalece. Deus dá a capacidade para fortalecer. Deus derrama mais e mais força. E aquilo que para uns é impossível, para outros o Senhor derramou a graça e eles estão fortalecidos e conseguem levantar. Amém? E a palavra diz, né, que nós devemos correr, mas não correr como loucos. Corre para a direita, corre para a esquerda. Não, nós devemos correr olhando para um alvo. E o alvo é Jesus, porque Ele é o autor. Mas Ele não é só o autor, Ele é o consumador da fé. O autor, ele gera em nós a fé, mas ele é aquele que é o consumador da fé. Ele é o final da nossa fé, é aquele que faz com que a nossa fé permaneça. Ele não simplesmente gera e te dá algo, toma aí, te vira. Não, ele gera em nós a fé, mas ele vai ser e é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai gerando e ele vai transformando, ele vai edificando, vai ensinando a nós desenvolvermos a nossa fé. Por isso que nós devemos olhar. Agora, irmãos, versículo de número 2, preste bem atenção. Nessa caminhada, e você que está em casa, nessa caminhada, nós devemos olhar para quem? Para quem? Nós devemos olhar para Jesus. Nós temos uma nuvem muito grande de testemunhas. E essas testemunhas, de vez em quando, elas falham. Elas erram. Se você olhar para Davi, homem de Deus, qual é o testemunho que eu devo tirar de Davi? Os acertos e o que ele errou. Mas não vou fazer o que ele errou. Eu vou me inspirar na recuperação do erro dele. Ele se arrependeu, no Salmo 51 vai dizer que ele se arrepende, ele pede para o Senhor não afastar o espírito dele, ele pede para o Senhor lavar ele com seu sangue. Ele nos ensina que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essas testemunhas, mas se eu focasse no erro de Davi adulterou, Davi cometeu um homicídio, Davi se rebelou contra a vontade de Deus. Se eu focasse nisso, eu deixaria de olhar para o meu autor e consumador da minha fé, e eu me desviaria. Então essa corrida, irmãos, entendam, quando um amigo de vocês, quando um líder de vocês, quando uma pessoa próxima, ela cometer alguns erros, deslizes, pecados, nós devemos voltar nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé e continuar a nossa carreira. Amém? Continue a sua carreira, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, porque nele não há falha, nele não há erro, nele não há rebelião, nele não, sempre há fidelidade, não há traição. Não há. Não há. Em alguns momentos, olhando firmemente, não tira o olhar, olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, essa palavra aqui, alguns não gostam, mas a Bíblia diz que Jesus fez tudo isso, porque tinha uma recompensa também para ele, amém? Lá, quando nós vamos olhar a palavra lá em Filipenses, que diz que ele se humilhou, e por ele ter se humilhado, ele se fez homem, ele se humilhou, ele suportou a morte de cruz. A recompensa dele, qual é? É que o nome dele está acima de todo nome, amém? Então nós estamos correndo uma corrida que nos foi proposta, que nos foi dada a graça para correr, mas nós temos algo em troca, meu irmão. Você não vai chegar lá e dizer, chegou, era brincadeirinha, está cansado, era só para correr mesmo. Não, tem uma coroa de glória para nós, tem uma recompensa para nós.
A vida eterna nos foi dada pela graça de Deus, mas tem um galardão para nós recebermos, e cada um vai fazer a sua corrida, e vai chegar lá e vai receber das mãos do Senhor aquilo que está proposto para você. Por isso corramos olhando para o autor e consumador da nossa fé, e o exemplo é o exemplo de Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, aí ele suportou a cruz. Ele suportou tudo aquilo, porque tinha algo que estava proposto para ele. Ela era a alegria dele ver tão grande nuvem de pessoas salvas, de irmãos sendo salvos. Então ele suportou. Quando ele tinha aquela dor, ele lembrava da alegria que Deus teria uma grande família a partir de Cristo Jesus. E nós devemos nos motivar, irmãos. Nós estamos correndo essa corrida, mas de vez em quando nós devemos olhar e dizer, tem uma linha de chegada. Que corrida é essa que não termina? Que corrida é essa que não termina? Não. E na maratona, nós percebemos que não é proibido alguém chegar e dar água para você. Não é? Não é proibido não. Nós devemos fazer isso uns com os outros. Quando nós notarmos que o cara está meio cansado, aí um corre de lado, não pode estar lá puxando. Ninguém pode puxar ninguém mesmo. A nossa corrida, nós aqui o que a gente pode fazer é motivar, é ajudar. Nós corremos até de lado, não podemos quebrar as regras dessa corrida. Eu vou pegar aqui, vou me esconder e pegar uma moto e chegar lá no fim da corrida. Proibido, pode não. Pastor, eu vou dar um tempo e depois eu volto para a vida cristã. Pode não, irmão. Pode não, eu vou dar uma volta no mundo para saber como é e depois eu volto. Quebrou as regras, não pode. Nós temos que correr firmemente olhando para o autor e consumador da nossa fé, cumprindo aquilo que nos foi proposto, e a proposta é estar firmes e constantes, sempre abundantes no amor de Deus. Aí nós vamos conseguir correr. Quando nós notamos que uma pessoa está com sede nessa corrida, a gente chega próximo e dá água, joga uma água em cima dele, derrama água sobre ele. O fulano ali só dá água, não adianta não, joga água em cima dele para ver se ele desperta. Joga água. Quando ele estiver passando ali bem pertinho, dá um grito nele para ver se ele se anima. E de vez em quando Deus faz isso conosco nessa caminhada. Elias estava correndo uma boa corrida, mas de repente ele entrou numa caverna. Ele entrou na caverna e ficou parado lá na caverna. Aí o Senhor disse: sai daí, Elias, sai daí. O Senhor tirou Elias daquela caverna. O Senhor arrastou Elias daquela caverna, igreja. Elias teve que sair. O Senhor falou com Elias. O Senhor trouxe à memória a Elias quem ele é. Mas Elias teve que sair daquela caverna. Alguns param, estão caminhando aqui e vê uma caverna e dizem assim: mas aqui está tão ensolarado, tão cansativo, eu acho que eu vou entrar nessa caverna. No livro Peregrino chama esse da caverna do medo. A caverna, aquilo que nos aprisiona, e às vezes nós entramos lá e não conseguimos mais sair. Nós temos que pedir ao Senhor, e nós como igreja, ajudar aqueles que entrarem em alguma caverna do medo, da vergonha, da culpa, para que Deus arranque, tire, motive o coração. Se levanta daí, vai caminhar, vai continuar a tua jornada, porque tem um prêmio, tem uma coroa, tem algo que tu vai ganhar que é eterno. Pode continuar, que o Senhor vai continuar derramando graça. Eu estou cansado, mas o Senhor também estava cansado ali na cruz. Olha lá, eu vou ler o texto, que é melhor. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Considere o que Cristo teve que passar. Agora, irmãos, olha aqui, versículo número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, como filhos descorre convosco. Olha aqui, alguém aqui na luta contra o pecado, de lutar contra esse pecado e tudo, já suou gota de sangue? Não. Então, Jesus lá suportou o peso do nosso pecado ali que recaía sobre ele. O peso ali no Getsêmani era o peso de todo o pecado, de todos nós que vinha sobre ele. Era tão pesado aquele fardo que ele suou gota de sangue. Então nós não tivemos isso. Por quê? Porque ele levou esse peso. Então muitas vezes nós estamos lutando para resistir a algo que tenta nos afastar da presença de Deus e diz, mas é muito pesado, pastor, é forte demais. O Marcos Feliciano faz uma brincadeira com isso, ele diz assim, e o pecado está tentando te arrastar ali, e eu sou fraco, e o pecado tentando, aí ele diz, quando tu peca, o pecado é vitamina para te fortalecer? Não é. É porque é forte demais. Irmãos, forte é a graça de Deus. Forte é a graça de Deus. A sua fraqueza é a matéria-prima para a glória de Deus. Amém? A sua fraqueza é a matéria-prima para a glória de Deus. Porque Paulo está dizendo, eu estou fraco, eu não aguento, eu não suporto, eu não aguento mais espinho, eu não aguento mais essa provação, não aguento mais isso. Aí o Senhor Paulo, e tem que falar duas vezes, né? Porque o homem só entende quando fala de duas. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Admite a tua fraqueza, que tu se torna forte. Amém? Nosso segredo é admitir para Deus que nós somos fracos. Admitir que nós precisamos mesmo. Senhor, por mim eu não consigo. Por mim eu não suporto. Por mim eu sou fraco. Mas eu acredito na tua força. Eu acredito no teu poder. Faz algo, Senhor, que surpreenda a mim e surpreenda a todos na minha vida. Faz algo. Nós devemos apresentar a Deus nossas fraquezas. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos fortes. Amém? O forte é aquele que admite a sua fraqueza. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo aquele que o recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai, vendo ele fazer as coisas erradas, aí ele ensina uma vez, ele ensina outra vez, aí ele mostra, aí ele percebe que o filho continua fazendo as coisas erradas, e ele começa a disciplinar. O primeiro processo da disciplina, se você observar, disciplina, eu não acredito nessa disciplina, é o seguinte, com um filho, vou lhe botar no lugar ali, viu? Fique naquele quarto escuro. Para quê? Para você aprender. A disciplina de Deus, Deus traz a pessoa para mais perto dele. Amém? Deus nos traz para mais perto dele. Esse é o primeiro processo da disciplina. Então, quando Deus percebe que nós estamos errando em algo, nos afastando
dessa corrida, desse propósito, o Senhor nos chama para perto. E mais perto é fácil de disciplinar. A disciplina, tem disciplina que não precisa, porque a disciplina normalmente a gente lembra da força física, a gente lembra de uma coisa muito severa, mas não tem maior disciplina do que ver você caminhar do lado de uma pessoa que é certa e correta. Não tem maior disciplina. Quando você vai fazer o que é errado, você olha e vê a pessoa certa. Quando você vai tomar uma atitude que você faz errado, é quando você olha, vê o padrão que é certo. Quando você quer fazer exatamente o que é errado, que você está habituado, aí você vê a pessoa mudando. Você está caminhando com uma pessoa, você está acostumado a passar numa cancela, e para você não receber uma multa, você dá um suborno. Aí a pessoa, não pode me multar, não tem problema não, estou errado mesmo. Aí você está sendo disciplinado. Você caminhar com uma pessoa que você recebe um troco a mais, recebe um valor a mais, aí você está acostumado a dizer, ó, ei, ele me deu a mais, isso aqui é meu. Aí o outro diz assim, mas você sabe quem é, devolva, porque ele vai pagar. Rapaz, isso dói. A disciplina, ela dói. E você caminhar, olha o que Deus faz. Deus nos puxa para mais perto, e aí Ele começa a mostrar mais de perto o padrão dEle. Ele começa a nos colocar num prumo. Agora, irmãos, o prumo dele, a gente não pode andar torto assim. Ele vai nos ajeitando. E aí, esse acomodar no que Deus quer para nós, dói. Ora, não tem aquela música assim, uma música de criança, né? Havia um homenzinho torto, né? Ele gostava das coisas tortas. Mas aí Deus não gosta de coisa torta, Ele gosta de desentortar o que é torto. Paulo vai dizer assim, duro é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Você está torto para cá, o aguilhão está bem aqui, se você se entortar o aguilhão, epa, volte para lá. Volte para lá, volte para o caminho reto. Mas se você não se entortar, aquele aguilhão não pega em você. Esse é o processo da disciplina de Deus. Processo da disciplina. Eu não acredito nessa disciplina que pegam líderes, pessoas e dizem assim, agora você está há 1 ano sem ter relacionamento com isso, sem ter aquilo, você tem que estar longe. Isso não é disciplina não, irmão, isso é aquela coisa que foi criada aí, purgatório, é antes do inferno. Não existe isso. A disciplina de Deus. Olha o que é que os pastores faziam com as ovelhas. Tinha umas ovelhazinhas mais danadinhas, né? Umas ovelhas que gostavam de correr longe. Aí normalmente o pastor dava uma cajadadazinha assim na perna. Tuc. Aí ela ficava mancando. Para quem ela ia correr? Para perto do pastor. Aí ela ia comer na boca, ela ia perto, ela todo dia estava lá, ficou bem submissazinha, se aproximou, se alimentou bem, entendeu melhor. O Senhor disciplina a todos a que ama. O pai disciplina o filho. Por que estamos falando isso, irmão? Porque quando Deus começa a apertar na sua vida, começa a lhe provar, porque Ele não lhe tenta, Ele lhe prova. Quando Ele começar a lhe provar, você diga assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me provando, porque o Senhor está me levando para um outro nível. Obrigado, Senhor, pelas provações. Obrigado, porque o Senhor está comigo no meio das provações.
A nossa mente tem que mudar com relação a isso, e às vezes a gente fica revoltado, a gente fica murmurando, e o processo não é esse. O processo é que essa disciplina nos mostra que nós somos filhos. Aqueles que não são disciplinados, eles são bastardos, eles não são filhos. Amém? Olha aqui, versículo de número 10. Pois ele nos corrigiu, nossos pais, na carne, por pouco tempo, segundo o que melhor lhe parecia, é verdade. Os nossos pais, eu acho que isso aqui é melhor para o meu filho, aí ele corrige, nem quer dizer que esteja certo. Parece ser certo. Deus, porém, nos disciplina, aí sim, para aproveitamento. Toda disciplina de Deus tem um aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina nos leva à santidade, nos leva a nos aproximar de Deus, nos leva a buscarmos a Deus, a nos ajustarmos àquilo que o Senhor coloca como, não é padrão de santidade, mas como alvo a ser buscado, a ser corrido atrás. A referência é Jesus, para aproveitamento de ser participante da sua disciplina, da sua santidade. Olha o versículo 11, agora isso aqui é tremendo, irmão. Toda disciplina com efeito, no primeiro momento, não parece ser motivo de alegria. Quem é que gosta de ser disciplinado? Pastor, eu amo ser disciplinado. Eu amo, quando eu faço uma coisa errada, aí alguém diz assim, ó, ei, você fez, mas faça assim. Lá vem um fulano, só vê o que eu faço de errado. O filho diz, meu pai, de novo falando isso, de novo. Aí Deus fala, irmão, meu filho, sobre casamento, você deve se ajustar no seu casamento. Lá vem Deus falar de novo sobre casamento. Aí lá vem fulano, sobre se entregar, sobre andar na santidade. Lá vem Deus falar de novo sobre isso. Lá vem usar as pessoas de novo falar sobre isso. Irmãos, isso é a disciplina de Deus. Não fuja da disciplina de Deus. É simples, não fuja. Ora, você vai num lugar, fala sobre isso. Você vai em outro lugar, fala sobre isso. Abre a palavra, Deus está falando sobre isso. Quem é que está falando com você? É Deus. Deus está lhe disciplinando. Então aceite, receba. Diga, seja humilde o suficiente. Senhor, eu preciso ser disciplinado nessa área. Eu preciso ser acompanhado nessa área. Eu preciso ser ajudado nessa área. Porque a disciplina, a primeiro momento, ela não traz alegria. Pelo contrário, ela traz tristeza. Ora, quando eu sou disciplinado, eu sou advertido de algo, a gente olha e fica assim, mas a gente tem que fazer o quê? Pegar aquilo e rapidamente inverter. É verdade, eu preciso mudar. Mas alguns pegam aquilo e dizem, agora eu vou dizer, espelho meu, há alguém mais vítima do que eu? Aí começa o processo. Só comigo acontece isso. Só comigo as pessoas vêm falar. Só comigo. Aí o espelho vai dizer, é verdade. É verdade. Tu não merecia isso. Tu não merece isso. O fulano é tratado diferente. O fulano é não sei o quê. Mas com você é só disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é porque você é filho e filha de Deus. Se você fosse bastardo, não teria disciplina. O bastardo fica alheio, fica ao redor. Mas o filho, o pai chama para perto e disciplina, o pai cuida. Amém, igreja?
Então, quando você e eu formos disciplinados, nós devemos levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Pai, porque Tu é um Pai que disciplina. Amém? A primeiro momento traz tristeza. Pega o menino depois de disciplinado, nós somos igual a menino. Quando a gente olha, o menino baixa a cabeça. Tem uns que ainda saem fazendo assim, né? Chutando, reclamando. Tem hora que a gente faz do mesmo jeito, só somos grandes. Também de novo, reclamando. Primeiro momento, você não pode ficar desse jeito, pelo amor de Deus. Primeiro momento, gera uma tristeza. Porque é bom que no primeiro momento você nem responda, viu? Quando você for disciplinado, e principalmente por mim, viu? Aí você, pastor, deixa eu me recuperar, por favor. Eu vou ali e volto. Toma uma água, né? Aí vai, primeiro momento, mas depois, aí Deus vai falar com você. Paulo diz assim para as igrejas, irmãos: ó, eu estou falando algo para vocês, e tem que fazer assim. E quem não tiver entendimento, Deus vai esclarecer. E pronto. Paulo termina a conversa. Tem horas que a gente não tem o esclarecimento mesmo, não. Deixa que Deus vai esclarecer na caminhada. Aceite o que Deus está falando com você. Aceite o que Deus está propondo para você. E o Senhor está dizendo que nós devemos correr essa corrida com perseverança, não desistir, continuar olhando para o autor e consumador da fé. Não desista, não tenha essa conversa. Está difícil para todo mundo. Mas para todos os filhos de Deus tem a graça de Deus. Amém? A primeiro momento, não é bom, traz tristeza. Versículo 11. Ao depois, entretanto, produz fruto. Produz um fruto. Um fruto pacífico, um fruto de paz. Aos que têm sido por ela exercitados. Olha aí de novo. Ó. Exercitados pela disciplina. A disciplina de você se acordar e você orar. Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ter a disciplina de, antes de ouvir até a voz da minha mulher, a voz do meu marido, eu quero ouvir a tua voz. Eu vou falar primeiro com Deus, a minha mente está bem fresquinha aqui, eu quero ouvir a tua voz. Ouvir. Antes, um filho que está aqui, que está em casa, antes de você ouvir a voz do pai e da mãe dizendo, te acorda, menino, você deveria ouvir a voz de Deus antes. Porque ela gera, a disciplina de Deus gera um fruto aos que têm sido exercitados e gera um fruto de justiça. Disciplina gera fruto de justiça, mas qual é a disciplina? Disciplina de Deus. Amém? Não é essa disciplina do mundo que castiga, no sentido de maltratar somente. Deus sabe exercer, e às vezes usa o mundo também, as autoridades, para exercer essa disciplina. O cara que é rebelde aos pais, que é rebelde aos professores, às leis de trânsito, é rebelde a tudo, é rebelde a todo mundo, tem uma hora que ele vai ser preso. Ali a Bíblia diz lá em Romanos, que o Senhor está fazendo o quê? Está parando ele, porque senão ele vai morrer. O Senhor para. E tem mãe que chora, que diz, meu filho deveria estar solto para morrer. Muitos têm uma oportunidade, ele é parado. E as autoridades vão exercer sobre ele. E se ele reagir àquela disciplina, entender que Deus está parando ele vai ter vida. Amém? Quantos não aceitaram Jesus nesse lugar, na própria cadeia? Quantos? Os que se arrependem antes, glória a Deus, aleluia. Mas muitos não param, e uma hora, as autoridades que o Senhor constituiu, vão exercer essa autoridade sobre a vida dele. Mas vamos lá. Toda disciplina com efeito, no primeiro momento, não traz alegria, mas traz tristeza.
Entretanto, depois ela gera fruto, um fruto pacífico para a justiça. Por isso, irmão, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminho retos para os pés, para que não se extraviais o que é manco, antes seja curado. Está na hora de nós levantarmos as nossas mãos, que estão decaídas. A gente está na caminhada com as mãos assim. Levante as mãos. Está desse jeito, irmão. E os joelhos, vamos orar. Os joelhos estão tudo trópico. Nós devemos receber de Deus fortalecimento, disciplina, exercício, para que as nossas mãos estejam levantadas com vigor, para que os nossos joelhos estejam firmes, para nós fazermos essa caminhada. Aqui tem gente que corre desse jeito. Eu tinha um rapaz na minha adolescência que ele tinha um problema. Quando ele andava, ele realmente batia os joelhos. E é esquisito. Ali era um problema, ele andava e batia assim os joelhos. Era um problema físico, ele não conseguia, claro, acompanhar os outros. Agora tu imagina o cara que é saudável, seus joelhos estão todo tempo assim, dobrando. A caminhada, enfraquecido, as suas pernas não estão corretas, a sua caminhada é lenta, aí de repente o joelho dobra, ele está no chão. Levantai, restabelecei as vossas mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazeis caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, nem os mancos. O Senhor vai curar todos aqueles que estão com os joelhos descaídos, joelhos trôpegos, e o Senhor vai restabelecer força nas nossas mãos, para entregar a Ele um louvor e uma adoração de verdade, e continuar a nossa caminhada, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, pedir ao Senhor, mais e mais da sua graça, para que nós possamos fazer essa caminhada, olhando e entendendo, que nós estamos caminhando, e essa caminhada tem um propósito. Você não está caminhando à toa, você não está caminhando rodando no deserto, rodando, não, você tem que caminhar reto, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Eu continuo olhando para o alvo, e esse alvo é Jesus, é olhar para frente, para frente, para frente. Deixe toda essa culpa, esse embaraço, essa vergonha, o medo, e diga: eu quero caminhar para frente, eu quero, porque Deus, Ele nos surpreende, Ele é infinitamente mais, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, então sempre tem novidade, irmão. Rapaz, Deus já fez aí tudo, não tem mais nada de novo para mim. Por toda a eternidade, nós vamos ver algo. Deus é tão grande, que todo dia tem algo novo que nos surpreende de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui dizendo, Senhor, que queremos fazer e continuar caminhando. Precisamos da Tua graça, nos disciplina. Nós te damos, Tu já tem o direito, mas nós declaramos que Tu tem o direito de nos disciplinar, porque Tu é nosso Pai. Disciplina, Senhor, Teus filhos, com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua palavra, nos exorta a estar sempre no caminho correto, nos ajeita, nos endireita, nos coloca, Senhor, o prumo do nosso lado, vai nos ajeitando. E se nós tentarmos resistir, Senhor, nos chama para perto. O Teu amor nos chama para perto. O Teu amor
é avassalador. Ele é como uma garra de um leão, nos traz para perto. Ele nos chama para perto. Ele não pede licença, ele arrasta-nos para perto. E ele nos trata. Ele coloca azeite na nossa ferida. Ele não nos deixa manco. Ele nos restabelece, nos coloca de pé e diz: caminhe comigo, meu filho. Pega na nossa mão e no caminho Ele está conosco. Ele não só nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Enquanto você estiver no caminho, você está com Ele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Enquanto você estiver no caminho, você está com Ele. Que o Senhor nos mantenha de pé, com seus joelhos firmes, para essa caminhada, perseverando, entendendo que estamos correndo uma maratona, e que nós vamos chegar, e tem um prêmio para nós, estar na ceia do Senhor, sentado à sua mesa, nas mansões celestiais, ver o Senhor face a face. Obrigado, Pai, pela esperança que nos motiva, que nos traz alegria ao nosso coração. Obrigado, Senhor, que o Senhor cada dia mais nos fortaleça, nos amadureça, e nós nos comprometemos, Senhor, aí, cada um que está aqui, cada um que está em casa, faça um compromisso com Deus. Diga assim, vamos dizer juntos: eu, em nome de Jesus, me comprometo a não fugir da disciplina do meu Pai, entendendo que o meu Pai corrige aos seus filhos e eu sou seu filho. Amém. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por ser teu filho e por aceitar a tua disciplina. Levante suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre com o povo de Deus. Quem crer, diz amém. Glória a Deus, louve ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Logo mais às 18 horas temos culto aqui na SENC. Louve a Ele. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado. Me libertou, me libertou.
Os cegos agora posso ver, perdido e me encontrou.